Meus amados irmãos, a paz do Senhor, vamos estudar hoje, vamos trazer a nossa reflexão, o nosso estudo, sobre a nossa 12ª lição da nossa revista de adulto, da nossa Escola Bíblica Dominical. O título desta nossa lição é O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia, a primeira igreja não judia, uma igreja gentia, ali no início da igreja primitiva. Vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essa obra missionária que expandiu a partir dali da igreja de Antioquia. O nosso textuário está no livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que Atos é o livro histórico do Novo Testamento, ou seja, é o livro que conta ali o início da igreja primitiva, os feitos do Espírito Santo através dos irmãos primitivos, dos cristãos primitivos, dando início ali à igreja cristã. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Lembrando que a igreja ou a cidade de Antioquia, ela foi fundada por Seleuco I Nicator. Seleuco, ali em 358 a 281, aproximadamente ali, antes de Cristo. Seleuco foi um dos 4 generais ali de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o seu reino foi dividido ali entre os seus 4 generais, Então a cidade foi fundada ali em aproximadamente ali 300 antes de Cristo. Os objetivos desta nossa lição são apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia, expor sua natureza missionária e enfatizar o serviço de missões ali em Antioquia, A igreja de Antioquia é um modelo poderoso, um exemplo ali no Novo Testamento para a prática missionária, um exemplo que podemos aplicar nos nossos dias, na nossa contemporaneidade, a respeito do que faziam os irmãos ali de Antioquia. Não faltava oração, não faltava jejum, não faltava consagração, não faltava intimidade, relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O nosso texto bíblico em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo do 19 ao 26, e capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Vamos ler? Pegue a sua Bíblia e acompanhe. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado por Herodes o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra
a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João, ou seja, João Marcos, como cooperador. Aqui mostrando o início ali das viagens, ou da viagem missionária de Paulo, Barnabé. Antes, aqueles irmãos que haviam sido perseguidos ali em Jerusalém partiram para seus destinos, para suas nacionalidades, e aonde iam anunciando o Evangelho de Cristo. E a palavra chegou até esta cidade gentia, Antioquia da Síria. Então, em Antioquia da Síria, nasce a primeira igreja cristã, formada por gentios ou por não judeus. Nós vamos ver aqui nessa nossa lição a fundação, a formação, a vida ministerial, a comunhão, como foram os resultados produzidos e as práticas missionárias ali desta igreja gentílica, ali na Antioquia da Síria, Nós vamos ver que não faltava jejum, não faltava oração, não faltava o pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Então, fazer missões, não pode existir missão sem oração, sem comunhão, sem jejum, sem buscar a orientação, a total dependência da orientação do Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, a igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria, ela era a terceira maior cidade ali do Império Romano. Primeiro era Roma, depois Alexandria, seguida de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada em aproximadamente ali, nesse período, de 500 mil habitantes. Era constituída de diversas nacionalidades, ou seja, uma miscigenação de povos, de línguas, de culturas diferentes. Essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã gentia. O evangelista Lucas, lembrando que Lucas, ele foi o autor do livro do Evangelho que leva o seu nome, e também de Atos dos Apóstolos. Lucas foi o único autor não judeu a escrever dois livros da Bíblia, Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas não era judeu, ele era justamente desta cidade, de Antioquia da Síria. Lucas, ele altera o foco da sua narrativa, ali em Atos, quando ele começa a falar a partir aqui de Antioquia, ele altera o foco da sua narrativa, que outrora, antes estava centralizada em Jerusalém, no centro religioso ali de Israel, para o ministério dos gentios, ou aos gentios, a partir de Antioquia da Síria, e subsequente disseminação da igreja pelo mundo onde o evangelho foi pregado. E então nós vemos que Lucas, ele, depois do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, o foco o personagem central passa a ser Paulo. Até então ali era Pedro, mas depois passa a ser Paulo, e as viagens missionárias e a sua equipe. Então, com a perseguição em Jerusalém, as histórias ali em Atos, capítulo 6, 7 e 8, com a morte de Estevão, aqueles cristãos são dispersos, fogem de Jerusalém para não serem mortos, e onde chegam, vão falando do amor do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, e chegam até esta cidade, que ficava aproximadamente ali 400 quilômetros
de distância de Jerusalém, né? Então, como surgiu a igreja em Antioquia após a perseguição que se sucedeu por causa da morte de Estevão, Atos capítulo 8, né, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para toda a Judéia. Nós vemos que com a morte de Estevão e a perseguição, os irmãos fugiram, partiram de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, né? Nós vemos que Filipe é um dos evangelistas, registrado lá em Atos, capítulo 6. Filipe era um diácono também, foi escolhido ali juntamente com Estevão e outros. Com a perseguição, com a morte de Estevão, Filipe desce para Samaria, né, pregando ali o evangelho, e os samaritanos são alcançados através da pregação de Filipe. Então, com essa perseguição travada ali contra os cristãos, com a morte de Estevão, aqueles cristãos que se converteram ao Senhor Jesus Cristo ali no dia de Pentecostes e subsequente, né, com a pregação dos apóstolos, com esta perseguição eles fogem de Jerusalém e por onde passam vão pregando o evangelho, e este evangelho chega até as boas novas, chega até Antioquia da Síria, é uma cidade cosmopolita, né, a terceira maior cidade em importância, em tamanho, em número de habitantes do Império Romano. Então nós observamos aqui que é uma cidade muito importante. Deus abençoou aquela cidade, a igreja naquele lugar, e tornou-se o centro de missões, o centro de evangelismo, depois ali da igreja de Jerusalém, né? Então o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, ali a Antioquia da Síria. Está lá registrado em Atos, capítulo 11. Né? Após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica, né? Lembrando que foi aqui em Antioquia, onde, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados, os discípulos foram chamados de cristão. Então, essa igreja tornou-se o centro da obra missionária do apóstolo Paulo aos gentios, né? Não foram os discípulos de Jesus, aqueles discípulos que andavam com Jesus, que fundaram esta igreja de Antioquia. Olha que interessante, né? Não foram os discípulos que fundaram esta igreja, nem tampouco foi Paulo, né? Foram aqueles irmãos que fugiram de Jerusalém após a morte de Estevão, onde eles chegavam, eles anunciavam, e chegando ali na Antioquia, pregaram o evangelho aos gregos, e a mão do Senhor estava sobre eles. E houve uma grande aceitação ali do evangelho de Cristo, pessoas se convertendo a Cristo, o evangelho crescendo, o número de convertidos crescendo, a ponto de chegar ao conhecimento da igreja ali em Jerusalém, né? A obra do Espírito Santo, o crescimento ali em Antioquia da Síria foi tão extraordinária que chegou ao conhecimento dos discípulos ali em Jerusalém. Olha a distância, 400 quilômetros de distância. E os apóstolos enviaram para lá a Barnabé. Né? De lá, Barnabé vai até Tarso, ao encontro de Saulo, para Saulo, e dar assistência, cooperar com Barnabé ali em Antioquia. Lembrando que Saulo, ou Paulo, né? Ele havia, depois que ele teve aquele encontro com Jesus lá em Atos 9, que ele vai a Damasco, que ele fica cego, depois que ele recupera a vista, ele começa a pregar, ele vai em Jerusalém e começa a pregar, onde os judeus tentam matar, tirar a vida de Saulo, de Paulo. Aí Paulo desce para Cesareia e de lá ele vai para Tarso, para a sua terra natal, até esse período, quando, com esse crescimento da igreja de Antioquia, os discípulos de Jerusalém enviam Barnabé para Antioquia, para auxiliar ali na igreja, dando instrução, e Barnabé vê a necessidade de um apoio maior e vai até Tarso buscar Paulo para cooperar com ele. Então é assim que
que Deus trabalha comigo, com você. Nós somos membros deste corpo, que é o corpo de Cristo, então precisa haver esta cooperação, esta comunhão, esta unidade para o bem maior, que é a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não foram os apóstolos, né, que andaram com Jesus ali, que fundaram a igreja de Antioquia. Então, essa notícia do crescimento da evangelização, do número de convertidos em Antioquia, chegou até Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava ocorrendo ali em Antioquia da Síria. Barnabé novamente viaja, né? Quando Barnabé vê o extraordinário manifestado do Espírito Santo ali naqueles irmãos gentios, né? Barnabé vai até ali Tarso buscar Saulo, né? Então, pela primeira vez ali em Antioquia, os discípulos são chamados de cristãos, né? Cristão, todo aquele que professa a sua fé, que segue ao Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, uma igreja missionária em ação. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária que fazia missões, que se envolvia com missões, né? A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a sua vocação. Nesta igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores, está lá em 1 Coríntios, né? Deus chamando profetas, doutores, mestres, né? Então, os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do seu Santo Espírito e de maneira espontânea, né? Então, estava ali sob orientação do Espírito Santo de Deus. E também os doutores, mestres, que era, além de ser cheio do Espírito Santo, né, ensinava a palavra de Deus com autoridade, com sabedoria divina. Não eram meros homens orgulhosos de seu conhecimento intelectual, mas eram homens, além de ter conhecimento, tinha intimidade, tinha unção, eram dependentes do Espírito Santo de Deus, né? Então, tinha uma igreja, uma liderança ali servidora, que estava dispostos a se doarem em prol do reino do Senhor. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Nós vemos lá em Atos, capítulo 13, né, a partir do capítulo 11, quando discorria ali o nascimento desta igreja gentia ali em Antioquia, tinha, por exemplo, ali Barnabé, que o seu nome significa consolador, misericordioso, tinha Simão, né, que era negro, ele era africano, tinha um Lúcio, Cirineu, que era também da África, tinha Manaém, que era um irmão de criação ou de leite ali de Antipas, né, Herodes Antipas, o mesmo que mandou matar ali, tirar a cabeça de João Batista, né, e tinha Saulo, que era um fariseu. Né? Olha a mistura que existia ali na igreja de Antioquia. No entanto, não existia um querer ser maior do que o outro. Existia unidade, existia cooperação, existia harmonia, existia o amor de Deus ali. Quem mandava ali era o Espírito Santo, né? Então, a igreja do Senhor, ela precisa ter isto, homens que deixem o Espírito Santo trabalhar, né? Porque não existe, quanto mais crescemos, ou na hierarquia ministerial, vamos dizer assim, mais estamos para servir, porque o maior é o Senhor Jesus Cristo. Jesus deu o maior exemplo, né? Quando ele serviu ali, lavou os pés dos apóstolos. Então, quanto mais se cresce, vamos dizer assim, na hierarquia ministerial, mais temos que descer e servir, porque o maior é Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui para cooperar, para somar com o reino de Deus. E o Espírito Santo vai dizer: apartai a mim, a Barnabé e a Saulo. Está lá em Atos, capítulo 13. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, né, nessa mistura de povos, onde não existia arrogância, orgulho, né, o Espírito Santo ordenou que separasse ali a Barnabé e a Saulo para a obra missionária, né? Antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, né, os profetas, os mestres, os doutores, e toda a igreja estava no mesmo propósito, ou seja, eles tinham uma vida de intimidade, de oração,
de jejum e após receberem a orientação do Espírito Santo, antes de enviarem Saulo e Barnabé para o campo missionário, toda a igreja estava ali em unidade, orando, jejuando, consagrando, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Então a lição que a gente aprende aqui, meus irmãos, é clara, muito clara, né? Na obra missionária ou em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar em propósito de jejum, oração, para recebermos a orientação do Espírito Santo, né? Bem como para executar esta orientação que o Espírito Santo nos dá. Então, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Não existia orgulho, não existia um querer ser maior do que o outro. O propósito era que o reino de Deus crescesse, que almas viessem a ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, pessoas de várias nacionalidades, diferentes culturas, né? Mas o alvo principal era Jesus no centro. Sob a orientação e o poder do Espírito Santo, o Evangelho se expandiu e hoje nós somos frutos desta obra missionária, né? Então, a obra de um missionário, ela envolve disciplina, né? Disciplinar, além de pregar, ele precisa discipular esses novos crentes, né? Treinar na prática de seguir a Cristo, de aprender a sua palavra. Então, não é só pregar e deixar, né? Existe um acompanhamento, uma orientação, um discipulado, paciência, muita paciência, né? Para que este vá se desenvolvendo, vá crescendo, vá amadurecendo, e assim nós vamos somando para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ensinar, acompanhar, instruir, orientar, é o nosso papel como discípulo, fazendo discípulo, né? Se tornando discipuladores, e assim o reino de Deus vai crescendo. E o nosso terceiro tópico da nossa lição, o serviço de missões em Antioquia. No início o início das missões cristãs, né? A primeira viagem missionária de Paulo começa ali em Antioquia, né? Sua primeira viagem missionária, a primeira de 3, né? Em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo, para aquela obra missionária que o Espírito Santo tinha sobre a vida, tinha com aqueles dois missionários. João Marcos, o autor do Evangelho, lembrando que João Marcos não era também discípulo de Cristo, era judeu, mas não era discípulo de Cristo. Ele é autor do Evangelho, que leva o seu nome. Ele permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, e ele acompanha Paulo e Barnabé ali na primeira viagem missionária. Esse episódio que acabou gerando um atrito posteriormente, quando João Marcos decidiu deixar os dois ali e voltar para Jerusalém. Quando eles partiram, quando Paulo e Barnabé, juntamente com João Marcos, né, partiram ali para Chipre na sua primeira viagem missionária, eles levaram João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, né, e ao chegarem ali em Pergue, na Ásia Menor, Marcos deixa os dois e volta, né? Regressa para Jerusalém. Posteriormente, numa segunda viagem missionária, acaba ocorrendo um atrito ali entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Barnabé queria que João Marcos fosse com eles. Paulo não aceitou, porque ele já havia abandonado eles dois na primeira viagem missionária, né? A partir daí, Barnabé segue com João Marcos, e Paulo vai até Jerusalém buscar Silas, né? E aí eles tomam direções opostas. O roteiro da viagem e atividades missionárias. Nós vemos lá no capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade missionária foi desenvolvida, né? Missões em Chipre,
Nós vemos ali Atos capítulo 13, versículo do 4 a 3, missões em Antioquia da Pisídia, Atos 13, versículo 14 a seguir, missões em Icônio, Atos 14, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, e regresso novamente a Antioquia da Síria. Então, N lugares que eles passaram pregando o evangelho, implantando igreja, passaram tempo ali treinando, e aqueles que tinham mais capacidade deixar o Espírito Santo conduzir Paulo, Barnabé, constituir ali sobre a liderança daquela comunidade cristã, e posteriormente, através das cartas, nós observamos Paulo escrevendo a estas igrejas que eles implantavam, ele e sua equipe implantaram ali por onde passavam, né? Então, os missionários voltaram a Antioquia da Síria cheios de alegria, ansiosos por contar o que Deus havia feito através deles entre os gentios, né? Eles poderiam dizer, de sã consciência, que o reino de Deus, o evangelho, a salvação, estava sendo pregado a todos os povos, né? E também eles prestavam contas às suas lideranças, né? Aqui a gente aprende muita coisa também. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e Barnabé, Paulo e a sua equipe, né, prestava contas à sua igreja local, à sua liderança, o que havia acontecido, né, em suas viagens missionárias, a despeito das fortes perseguições, que foram muitas que eles sofreram, no cumprimento da nobre tarefa missionária. Paulo e a sua equipe, que estavam com ele, evidenciaram a manifestação do poder de Deus, através ali do Espírito Santo. Quantos milagres, quantas curas, quantas conversões ocorreram ali durante as suas viagens, né? Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertação, né? A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária do apóstolo Paulo ali e a sua equipe, né? O grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios, aquela geração, aqueles povos não judeus, né? O que é que a gente aprende aqui também, né? Lições preciosas a gente aprende aqui com esta igreja de Antioquia, com esse campo missionário, com essa agência missionária ali em Antioquia. Primeiro, né? A ideia missionários independentes que respondem somente ao Senhor. Nós não encontramos isso na Bíblia. Por quê? Nós vemos Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem, a igreja de Antioquia, onde havia enviado ele, Barnabé. Paulo voltava ali e prestava relatório de tudo o que ocorria ali durante as suas viagens, né? Outro ponto que a gente aprende teremos oposição, obstáculos, perseguição, incompreensões na nossa caminhada cristã. É impossível ser um cristão genuíno e não passar por provações, por perseguições, por incompreensões. Jesus mesmo, ele nos dá o exemplo, né? Ter de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço. Nós estamos aqui dispostos a anunciar o reino de Deus, né? Nós fomos chamados como missionários, maior preço Jesus pagou. Então, fazer missão é extraordinário, porque nós vemos pessoas sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Mas tem pelos seus percalços, né? Ser cristão não é sombra e água fresca. Não é desta maneira. A gente precisamos estar envolvidos na obra missionária, na missão de Deus. E, finalmente, não devemos esquecer de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, chorando, sentindo dor, sofrendo perseguições, né? Um dia voltará, né? Sem dúvida nenhuma, com alegria, trazendo consigo os frutos do seu empenho. Deus, o Senhor, ele não deve nada para ninguém, né?
Deus vai dizer lá em Elias, a Isaías, no capítulo 8 do seu livro, a quem enviarei? Né? Quem há de ir por nós? Então Deus está nos chamando, Deus nos chamou com um propósito, né? De anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Nós fomos alcançados. Nós temos a responsabilidade de anunciar também o reino de Deus, né? Então a igreja cristã ela cumpre o seu propósito, quanto a cultura de missões faz parte da sua rotina diária. E uma das provas de que o Espírito Santo age nesta igreja é o investimento que ela faz em missões, o treinamento, o preparo que ela faz com seus membros, a consciência missionária que precisa ter cada membro da igreja, né? Então, é nossa tarefa de evangelizar, de participar de projetos missionários, né, de nossa igreja local, de orar, de jejuar, de contribuir, de ir, né, e anunciar o reino de Deus. Então, quando o Espírito Santo encontra pessoas dispostas e sedentas por almas, ele os capacita com talentos, com dons espirituais, para que estes se lancem inteiramente na sublime missão do Senhor, na missão de Deus, na missão dele, que é anunciar o Evangelho, né, a todos os povos, línguas e nações. O ide do Senhor, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todos os povos. Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis, vocês receberão poder, é só buscar o Espírito Santo para serem testemunhas onde estiver indo, onde chegar, né? A missão que começou em Deus não pode parar em mim e em você. Ela precisa dar seguimento. Amém? Deus abençoe.